Vamos lá, né? Então, a primeira questão vai ser essa daqui. A gente vai ter que fazer aqui uma demonstração, tá? Então, você tem esse triângulo ABC aqui. Esse ângulo θ aqui no vértice A, ele é conhecido, tá? Essa distância do B até esse ponto de tangência aqui com a circunferência interna é x. E essa distância desse ponto de tangência até o C é y. Então, você só conhece o θ, o x e o y. Então, ele pede que a gente prove que a área do triângulo ABC é dada por essa fórmula aqui. X vezes y vezes a cotangente de θ sobre 2, tá? Ou seja, a cotangente da metade desse ângulo θ aqui. Lembrando que o que é a cotangente, né? A cotangente ela é o inverso da tangente, é o cosseno sobre o seno, tá? Então, como é que a gente vai demonstrar isso? Antes de eu fazer a demonstração, eu preciso de alguns conhecimentos prévios, tá bom? Deixa eu ver se eu mostro aqui a janela do GeoGebra. Então, o que acontece? Quando você tem aqui um triângulo ABC, tá? O que eu vou buscar mostrar aqui é que o centro dessa circunferência interna, ele é chamado de incentro, tá certo? Que é o ponto de encontro das bissetrizes internas. Deixa eu ver aqui se eu consigo traçar aqui as bissetrizes. Vamos ver aqui. Então, aqui eu vou utilizar a bissetriz, tá? Reta bissetriz. Então, eu vou selecionar aqui esse lado e esse. Então, aqui é a bissetriz interna desse ângulo aqui no vértice A. Depois eu vou selecionar esse lado e esse, tá? Aí eu tenho a outra bissetriz aqui. Onde elas se encontram aqui é o chamado incentro do triângulo, tá? E vai ser o centro da circunferência inscrita no triângulo, tá? A outra bissetriz, se você fizer aqui, desses dois lados aqui, ó, ela também vai passar nesse ponto aqui. Então, as três bissetrizes internas, elas coincidem nesse ponto aqui, tá? Esse ponto de interseção aí é que é o chamado incentro, tá? Esse ponto D aqui vai ser o incentro. Ele vai ser o centro da circunferência inscrita no triângulo, tá? Como eu não vou precisar desse aqui, nem dessa reta, na realidade, eu vou deixar só as bissetrizes internas aí, tá? Então, esse vai ser o centro. Por que esse vai ser o centro da circunferência inscrita? Porque esse ponto aqui está sobre as três bissetrizes. Então, ele tem a propriedade de ser equidistante dos três lados do triângulo, tá certo? Então, um ponto que está sobre uma bissetriz, digamos aqui que eu vou excluir essa bissetriz aqui e vou excluir essa bissetriz aqui, por enquanto. Então, esse ponto D tem a propriedade de que ele está equidistante do lado AC e do lado AB, que formam esse ângulo aqui no vértice A. Tá? Então, ele tem essa propriedade, a distância é a mesma. Como ele está sobre as outras duas bissetrizes, então ele também vai ser equidistante dos lados BC e AC, e vai estar a mesma distância de BC e CA. Certo? Então, o que a gente faz para traçar essa circunferência? Simples. A gente agora vai traçar pelo ponto D aqui uma perpendicular ao AC, né? Então, a gente vai aqui, reta perpendicular, seleciona aqui o lado, seleciona aqui o ponto. Para que a gente faz isso? Porque esse ponto de interseção bem aqui, ele vai servir para ser um dos pontos de tangência, né? Ele vai ser o ponto de tangência com esse lado AC aqui. E agora, o que eu faço? Eu posso tirar essa reta aqui da jogada, por enquanto, e eu vou utilizar essa ferramenta aqui, né? Círculo, dados o centro e um de seus pontos. Então, eu seleciono aqui o D, que vai ser o centro, e seleciono um dos pontos que vai ser o E. Então, vocês vão ver, ó, que aqui, perfeitamente, eu tenho um círculo tangente aos outros dois lados. Então, eu tenho a circunferência inscrita no triângulo, tá? Vou tirar aqui o rótulo. E para confirmar que realmente é tangente, pode usar essa ferramenta aqui, que é a interseção de objetos. Selecionar esse lado e a circunferência, vocês vão ver que vai marcar só um ponto aqui, que é o ponto F. E se eu selecionar esse lado BC e selecionar a circunferência, ele vai marcar só o G aqui. Então, de fato, esse círculo aqui, ele é tangente aos três lados aqui do triângulo, tá certo? A ideia é essa. E aí, como eu fiz aqui um triângulo qualquer, as posições do A e do B e do C não são fixos, para onde você movimentar esse triângulo aqui, ó, sempre você movimentar ele, você vai ter aqui o círculo inscrito, tá? Circunferência inscrita. Não sei o que ele colocou como esse I aqui. Não sei se é outro ponto aqui que eu marquei sem querer. É porque eu tinha marcado um, marcou dois, né? Mas enfim.
Então, para onde você movimentar aqui o B, o A, o C, ó, você vai ter sempre a construção da circunferência inscrita no triângulo, certo? Não importa para onde você movimente, certo? Os pontos aqui. Você vai ter sempre aqui a circunferência inscrita no triângulo. Bom, e aí a ideia que eu ressalto é o seguinte, também é importante a gente notar para nossa demonstração que é possível calcular a área desse triângulo aqui com base apenas, eu não sei porque que aqui ele marcou 2 também, G e H, vou tirar um deles aqui. Então, é possível a gente calcular a área desse triângulo ABC aqui em função do semiperímetro dele, que é a metade da soma dos lados, e do raio dessa circunferência, tá? Então, a ideia que eu vou mostrar agora é a seguinte, eu vou mostrar que é possível a gente calcular essa área desse triângulo aqui, tendo por base apenas o semiperímetro dele e o raio da circunferência inscrito, tá? Eu vou traçar aqui um raio, pode ser daqui para cá, eu vou chamar esse raio de R, tá? Nota o seguinte, se eu ligar aqui esse ponto D ao ponto A, e ligar aqui o ponto D, que é o centro da circunferência, ao ponto C, o que que acontece? Eu tenho esse triângulo ACD aqui, tá? Aqui, vocês já sabem que esse ângulozinho aqui é de 90 graus. Então, a ideia por trás que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai dividir a área desse triângulo aqui em 3 triângulos principais, o ADC, o ADB, quando a gente ligar aqui do D para o B, e esse outro aqui já está dividido, que é o BCD. Então, a área desse triângulo é a soma das áreas desses 3. Só que eu vou chamar esse lado aqui, AC do triângulo, eu vou chamar ele de A. Eu vou chamar esse lado aqui AB, tá? Eu vou chamar ele de B. E aqui eu vou chamar esse lado aqui todinho de C, tá? Então, a gente conhece as bases e as alturas dos 3 triângulos são iguais a R, ó. Então, você faz base vezes altura sobre 2, você tem a área aqui do triângulo ACD. ACD. Então, a base é A e a altura é R sobre 2. O que vai ser a área, por sua vez, desse triângulo aqui da lateral, triângulo ABD? A área do triângulo ABD. Ora, a área do triângulo ABD vai ser a base, que é B, vezes a altura, que é R sobre 2. Por que a altura também é R? Ó? Porque se eu ligar desse ponto aqui, que é o centro da circunferência, ao ponto F, esse segmento aqui tem a propriedade de ser perpendicular ao lado, né? E aqui também é R, que vai ser a altura do triângulo. Então, base vezes altura sobre 2. E de uma maneira parecida, vai acontecer daqui para cá, ó. Você de novo aqui tem um raio, aqui, ó, tem a propriedade de ser perpendicular, R, onde a base do triângulo é C. Então, se fica C vezes R sobre 2. Então, por fim, a área do terceiro triângulo aí, que é o triângulo BDC ou BCD, tanto faz, BCD, vai ser, quem é a base? C vezes a altura, que é R sobre 2. Então, a área desse triângulo aqui é a soma dessas 3 áreas. Essa aqui, mais essa aqui de baixo, mais essa aqui do lado, né? Então, você diz o seguinte, vamos escrever isso. Logo, né? Logo, a área do nosso triângulo ABC, ela vai ser o quê? Vai ser essa primeira área, que é AR sobre 2, mais essa aqui, que é BR sobre 2, mais a última, que foi CR sobre 2. Como todas as frações têm o mesmo denominador, que é 2, então posso repetir aqui o 2 embaixo, quer dizer, só colocar o mesmo denominador para todas, né? E eu escrevo AR mais BR mais CR. Mas interessante aqui em cima, eu consigo colocar o R em evidência. Então, se você joga o R em evidência, isso aí vai ficar A mais B mais C vezes R, tudo isso aqui sobre 2. Onde o 2 eu posso colocar só aqui, né? A gente sabe que aqui tem 1, 2 vezes 1 é 2, não altera nada. Agora, interessante a gente observar é quem é esse bloco que apareceu aqui, A mais B mais C sobre 2. Isso aqui é exatamente o que eu falei, que é o semiperímetro do triângulo, tá? Isso aqui é o semiperímetro do triângulo ABC. Quer ver? Vamos voltar lá na figura, ó. O que é o perímetro? Né? A soma de todos os lados, ó. A mais B mais C. Então, o semi quer dizer metade. A mais B mais C, tudo sobre 2. Então, ó,
Esse semiperímetro aqui a gente representa com a letra P. Então, esse aqui é P vezes R. Ou seja, se você souber o semiperímetro do triângulo e souber o raio da circunferência inscrita, você sabe a área do triângulo. Você pega os três lados, soma, divide por 2, acha o P, e tendo o R você multiplica que você tem a área. Esse resultado aqui vai ser fundamental porque a gente vai fazer lá na questão. Tá? A gente vai usar esse resultado aí. Então, eu vou voltar aqui para a página anterior, tá? Então, como a gente viu, o centro dessa circunferência aqui, ele é um incentro, né? Ele é um incentro do triângulo, é o ponto de encontro das bissetrizes. Então, se eu ligar esse ponto aqui ao ponto A, esse pedacinho de reta aqui está contido na bissetriz do ângulo θ. Se está na bissetriz, o que acontece? Então, aqui é θ sobre 2. E aqui também é θ sobre 2. Então, é daí que vem o θ sobre 2 que está aqui. Para a gente chegar nessa formulazinha aqui, a gente vai ter um trabalhinho grande de fazer contas, tá? Então, a ideia que eu vou fazer, né, também se baseia em outro fato interessante, que é a questão das tangentes, né, que é o seguinte, quando você tem, deixa eu colocar aqui outra página, você tem a seguinte configuração aqui, vou usar aqui o compasso, tá? Eu vou tentar desenhar aqui um círculo, vai dar ideia no que eu estou dizendo, tá? Então, desenhei esse círculo aqui, o que eu vou fazer agora? Eu vou traçar aqui por fora duas tangentes essa circunferência, tá? Vou tentar fazer aqui uma tangente, tá? Uma tangente aqui. Eu vou tentar fazer outra tangente aqui. Vamos ver se eu vou conseguir. As duas tangentes se encontrando num ponto aqui, tá? Então, vou fazer aqui outra tangente. O que é interessante? Qual é a propriedade interessante que vale aqui? É o seguinte. Se a gente liga esse ponto aqui ao ponto de tangência, a gente tem aqui um raio. E se a gente liga aqui ao ponto de tangência com a outra reta, a gente tem aqui o outro raio. Aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, claro, vocês já sabem essa propriedade. E aqui também. Por que é interessante isso aqui? Porque é o seguinte, chamando esse ponto de P, esse aqui de A e esse ponto de tangência de B, se a gente ligar o centro aqui ao ponto P, a gente vai estar dividindo aqui esse quadrilátero em dois triângulos retângulos que têm a mesma hipotenusa. Essa hipotenusa verde aqui, ó. Eu vou chamar aqui o centro aqui da sequência de O. E além deles terem a mesma hipotenusa, o raio aqui é o mesmo, ou seja, esse cateto tem a mesma medida desse, que é o raio e o raio. Então, consequentemente, a distância do P para o ponto A vai ser igual à distância do P para o ponto B, tá? Isso é outra coisa aqui que eu vou ter que utilizar, esse resultadozinho aqui, tá certo? Para fazer a demonstração. Então, isso vai aparecer várias vezes lá na figura do nosso problema. Várias vezes vai aparecer isso aqui. A gente vai concluir que tem um segmento que é igual a outro devido a esse resultado aqui. Esse resultado é facilmente provável porque os triângulos são congruentes. Também você pode demonstrar pelo teorema de Pitágoras. Se você chamar isso aqui de x, y e z, por um lado aqui nesse triângulo você tem que x ao quadrado é y ao quadrado mais r ao quadrado, mas por outro lado você tem que x ao quadrado é z ao quadrado mais r ao quadrado. Então, quando você igualar as duas expressões de x ao quadrado, você vai cancelar o r ao quadrado e vai ter y ao quadrado igual a z ao quadrado. Como eles são positivos, claro, são medidas de segmentos, daí você conclui facilmente que o y é igual a z, tá? Então, feitos esses comentários aí que são extremamente necessários, não tem como não fazê-los, né? Porque a gente precisa usar isso. Eu vou ligar aqui o centro da circunferência, que é o incentro do triângulo, aos pontos de tangência. Então, vou ligar daqui para cá, ó. Vou ligar daqui a outro ponto de tangência e vou ligar daqui até o outro ponto de tangência aqui, tá? Então, daí, pelo que eu já expliquei, aqui é 90 graus, 90 graus, 90 graus, e assim vai. Então, se eu chamar esse ponto aqui A, B, C, vamos chamar aqui de D, E, e esse aqui de F, tá? A distância do B para o F vai ser igual à distância do B para o E, pelo resultado que eu acabei de explicar. Aqui também é X. A distância do C para o F vai ser igual à distância do C para o D, pelo mesmo teorema, mesmo resultado. Se isso aqui é Y, aqui também vai ser Y. A distância do A para o E, pessoal, vai ser igual à distância do A para o D. Essa distância do A para o E eu vou chamar de A. Então, essa distância aqui também é A, tá? Então, o que a gente sabe do resultado que a gente também demonstrou? Que a área desse triângulo aqui é o semiperímetro vezes o raio R. Vou chamar o raio aqui de R, da circunferência inscrita. Mas aí o semiperímetro vai ser x mais A
mais y. Porque se vocês notaram, o x aparece duas vezes, ó. X mais x, 2x. A mais a, 2a. Y mais y, 2y. Então, o perímetro vai ser 2x mais 2y mais 2a. Só que lá é o semiperímetro, então temos que dividir por 2. Na hora que eu faço isso, ó, vai ficar x mais y mais a. Isso aqui é o semiperímetro, tá? Então, a área desse triângulo aí, tá? E aí, para facilitar, eu vou utilizar essa notação aqui do S. A área do triângulo ABC vai ser dada pelo quê? Vai ser x mais y mais a, tudo isso aqui multiplicado pelo raio da circunferência inscrita, tá? Por outro lado, o que a gente sabe? A gente sabe que a área também pode ser dada em função do seno do θ, né? Essa mesma área aqui do triângulo ABC, ela pode ser dada pelo seguinte, o lado AB multiplicado pelo lado AC, multiplicado pelo seno do ângulo entre eles, ou seja, pelo seno do θ, né? Dividido por 2. Ou seja, essa mesma área pode ser calculada pela seguinte fórmula. A mais x, o x mais a, né? Que é o lado AB, multiplicado pelo lado AC, que é a mais y, ou y mais a, tanto faz, multiplicado pelo seno do θ, tudo isso aqui dividido por 2, tá bom? Então, essa aqui é a área do ABC também. E aí eu vou deixar essas duas coisas paradinhas aqui, tá? Esses dois resultados já foram trabalhados. E aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou trabalhar nesse triângulo aqui a lei dos cossenos, tá bom? Eu vou trabalhar aqui a lei dos cossenos nesse triângulo ABC aqui, considerando o θ aqui no início. Então, você nota o seguinte. Antes de mais nada, esse lado BC é x mais y, tá? Esse lado aqui é x mais y. Esse lado aqui, que é o lado AB, ele é x mais a. E para fechar, esse lado aqui, que é o lado AC, ele é y mais a. E eu tenho que esse ângulo todinho aqui, o ângulo BAC, era o θ, né? Então, aqui eu vou aplicar aqui a lei dos cossenos. Então, vamos lá. Lei dos cossenos. Então, pela lei dos cossenos, você vai ter que o lado oposto ao θ ao quadrado, ou seja, x mais y ao quadrado, ele é igual. Esse lado aqui, então, x mais a ao quadrado, mais o outro lado, y mais a ao quadrado, menos 2 vezes x mais a, vezes y mais a, pelo cosseno do θ, tá? Então, a ideia agora é a gente desenvolver essas contas aqui, tá certo? Vamos desenvolver essa conta aqui. Então, aqui vai ficar x2 mais 2xy mais y2. Do outro lado vai ficar x2 mais 2xa mais a2. Desenvolvendo esse aqui, vai ficar y2 mais 2ya mais a2. Essa parte aqui eu não vou desenvolver agora, tá? Eu vou deixar aqui, menos 2 que multiplica x mais a, vezes y mais a, vezes o cosseno do θ. Por que eu vou deixar assim? Porque eu noto que esse pedacinho aqui aparece algo parecido aqui, ó, x mais a, y mais a. Só que é seno de θ, tudo bem. Mas dá para escrever esse x mais a, y a em função da área do triângulo ABC e do seno de θ, só manipulando aqui depois, tá? Por enquanto, eu vou ver o que dá para fazer aqui em questão de cancelamento. Dá para fazer a gente cancelar x ao quadrado com x ao quadrado. Dá para cancelar y ao quadrado com y ao quadrado. E aí, a gente vai ter o seguinte aqui. 2xy. Do outro lado, ficou 2xa ou 2ax. Mais a ao quadrado. Mais 2ay. Mais... Agora, quer dizer, a ao quadrado aqui mais a ao quadrado. Então, tem 2a ao quadrado, né? 2a ao quadrado. Menos 2 vezes. Esse bloco aqui, tá? Eu vou tentar escrever ele como em função da área, tá bom? Em função da área. Então, vamos voltar um pouquinho aqui, tá? Então, note o seguinte, que a área é igual a isso aqui, né? Então, isso aqui é igual à área, ou seja, a área S do triângulo ABC. Vou colocar aqui sobre 1. Se a gente trabalha aqui a proporção, a gente vai ter o seguinte. Isso implica que x mais a
vezes y mais a vezes o seno de θ vai ser igual a 2 vezes a área. 2 vezes a área do triângulo ABC. Aí, o que vai acontecer? Vou escrever aqui do lado. Então, isso aqui implica o seguinte. X mais A que multiplica Y mais A vai ser igual a quê? Eu vou passar o seno de θ dividindo. Vai ficar 2 vezes a área do triângulo ABC dividida pelo seno do θ. Seno de θ. Então, é isso que eu vou fazer agora. Eu vou substituir aquele produto x mais a, y mais a, por 2 vezes a área do triângulo ABC sobre o seno de θ, tá? Aqui embaixo. Então, vamos lá. Então, aqui vai ficar o seguinte. Menos 2 vezes... O que é isso aqui? É 2 vezes, né? Porque esse 2 aqui já estava, né? Aqui vai ficar 2 vezes a área do triângulo ABC dividido pelo seno do θ. Agora, note que aqui da frente multiplicado pelo cosseno do θ. Cosseno do θ. Pronto. Deixo isso aí. E agora eu vou fazer o seguinte. Como aqui apareceu 2, aqui apareceu 2, aqui apareceu 2, aqui também, inclusive 2 vezes, eu posso tomar toda essa equação e dividir toda ela por 2. Ambos os membros, tá? Então é isso que eu vou fazer. Então aqui vai aparecer o seguinte. XY é igual a x mais a ao quadrado mais AY. Esse 2 vai embora, mas esse 2 aqui vai ficar. Então, menos 2 vezes a área do triângulo ABC dividido pelo seno do θ multiplicado pelo cosseno do θ. O que eu vou fazer agora, né? Aqui ainda vai dar para melhorar muito esse resultado aqui. Daqui para cá, eu vou colocar o A em evidência. Aí vocês vão notar algo interessante aqui, tá? Então, eu vou ter XY igual o A em evidência. O que vai aparecer aqui, ó? X, né? X mais A, porque A ao quadrado dividido por A, mais Y, tá? Olha aí, X mais Y mais A é o semiperímetro do triângulo, né? Menos 2 vezes. Agora, eu quero que vocês prestem atenção nesse S aqui, nessa área, tá certo? Nessa área, e vamos voltar um pouquinho no tempo aqui, para a gente tomar o resultado inicial, que a gente mostrou que a área desse triângulo ABC, ela pode ser dada por x mais y mais a, multiplicado pelo raio da circunferência. Notando que o x mais y mais a apareceu ali no outro termo, né? Então, eu vou substituir aquele S lá, que é a área do triângulo ABC, por isso aqui, ó. X mais y mais a vezes r. Então, aqui eu vou ter o seguinte, preste atenção. Isso aqui é x mais y mais a vezes o raio, né? Vezes o raio da circunferência, vezes. Aqui o que ainda tem? O cosseno do θ dividido pelo seno do θ, tá? A ideia agora que eu vou fazer é o seguinte, eu vou colocar o x mais a mais y em evidência, que é o semiperímetro do triângulo, né? Então, aqui eu vou colocar o x mais y mais a em evidência. Então, x vezes y é igual a x mais a mais y, ou mais y mais a, tanto faz, multiplicado pelo quê? Quando eu jogar esse cara em evidência, aqui vai ficar só o a que está aqui fora, menos 2 vezes r pelo seno de θ dividido por 2. Ou dividido por 2 não, desculpa. E aqui não é seno, né? É o cosseno do θ dividido pelo seno. Pronto. Então, quando eu jogo o x mais a mais y em evidência aqui nesses dois fatores, fica isso aqui. Note que eu estou trabalhando x vezes y, direto, né? X vezes y igual a isso. O cara quer que a gente demonstre que quando eu pego x vezes y e multiplico pela cotangente do θ sobre 2, dá a área do triângulo ABC, né? Da área do triângulo ABC. Então, o que vai acontecer? Um caminho que a gente pode seguir é o seguinte. A gente viu o seguinte, que a área do triângulo é o semiperímetro vezes o raio, né?
Então, perceba, ó, isso aqui é o semiperímetro. Semiperímetro, tá? Será que isso aqui tudinho é igual ao raio R, né? Para fazer essa confirmação de que isso aqui realmente é igual ao raio R, né? Essa coisa estranha aqui, eu vou usar um pouco de trigonometria no triângulo retângulo. Como assim? Volta um pouco aqui na nossa figura inicial, tá? O que que acontece, ó? Se você reparou bem, bem aqui tem um triângulo retângulo, ó. Eu vou chamar esse centro aqui de O. Esse triângulo AOE é um triângulo retângulo aqui. Esse cateto adjacente ao θ sobre 2 é A, e esse cateto oposto aqui é o R. Então, eu sei quem é a tangente do θ sobre 2, eu sei quem é a cotangente do θ sobre 2. O que vai ser a tangente? A tangente vai ser R sobre A. Então, a cotangente do θ sobre 2, que é o ângulo EAO, vai ser o cateto adjacente sobre o cateto oposto. É o contrário, né? É o inverso da tangente. Então, enquanto que a tangente do θ sobre 2 é R sobre A cotangente vai ser A sobre R. Ou seja, vamos voltar aqui. A cotangente, deixa eu escrever isso. A cotangente do θ sobre 2 é o cateto adjacente sobre o oposto, ou seja, é A sobre R. Então, isso implica o seguinte: pegar x vezes y e multiplicar. Aliás, aqui está faltando uma coisinha, né? Porque eu ainda não multipliquei, já ia dizer. X vezes y multiplicar pela cotangente do θ sobre 2 significa fazer o quê? Significa pegar x vezes y, que é isso aqui tudinho, e multiplicar por A sobre R, que é a cotangente. Né? Então, vamos tomar essa expressão ali, que a gente obteve aqui em cima, e vamos multiplicar aqui por A sobre R. Então, quando a gente volta aqui, ó, que a gente toma x vezes y e multiplica por A sobre R, que é a cotangente, a gente vai ter o seguinte: a gente vai ter que pegar esse A sobre R e multiplicar aqui dentro desse colchete, ó. Isso aqui vai permanecer inalterado, x mais A mais y, tá? Vezes. Eu vou multiplicar esse fator todinho aqui por A sobre R. Quando eu multiplicar por A sobre R, vai ficar A vezes A ao quadrado sobre R, menos, quando eu multiplicar esse fator todinho aqui por A sobre R, note o que vai acontecer. Eu tenho 2R cosseno de θ sobre seno de θ, e vou multiplicar esse camarada aqui por A sobre R. Ó. Esse R aqui vai cancelar com esse. Então, o que vai gerar aqui é 2A cosseno de θ sobre seno de θ. 2A cosseno de θ, né? Sobre seno de θ. Beleza. Seno de θ. Então, esse aqui é o ponto que eu queria chegar. Tá certo, pessoal? Esse é o ponto que eu queria chegar. A gente tem que provar que isso aqui, que é x, y, cotangente θ sobre 2, é a área do triângulo, certo? É a área do triângulo. Isso aqui, como eu acabei de falar, é o semiperímetro, é o P. Se a gente mostrar que isso daqui para cá, esse bloco aqui, se a gente provar que isso aqui é R, a dúvida até agora é essa. Se a gente provar que isso aqui é R, acabou o problema. Por que acabou o problema? Porque um dos primeiros resultados que a gente mostrou hoje na aula é que a área do triângulo é dada pelo seu semiperímetro multiplicado pelo raio da circunferência inscrita. Se eu provar que isso aqui é igual ao raio da circunferência inscrita no triângulo, acabou. Portanto, a gente prova que xy multiplicado pela cotangente do θ sobre 2, né, que é A sobre R, é realmente a área do triângulo, tá? Como é que a gente vai fazer isso aí? A gente vai utilizar a fórmula do arco duplo, né, para chegar no arco metade, tá? Ou então o contrário. A ideia que a gente vai desenvolver para provar que de fato isso aqui é igual ao raio é a seguinte, tá? A gente já sabe das aulas anteriores, né, que quando eu tenho tangente de 2α, por exemplo, a gente mostrou que a tangente de 2α é igual a 2 vezes a tangente de alfa, dividido por 1 menos o quadrado da tangente de alfa. Tangente ao quadrado de alfa. E aí a gente vai fazer aqui uma adaptação. Qual a adaptação que a gente vai fazer? A gente vai trocar esse alfa aí, tá? Vamos tentar trocar esse alfa aí por θ
sobre 2, tá? Então, vamos fazer essa troca aqui. Vamos chamar o alvo de θ sobre 2. Na hora que a gente chama o alvo de θ sobre 2, o que acontece com essa fórmula aqui? Vai ficar tangente. O que vai ser 2α, então? 2α vai ser θ, né? Tangente de θ igual a 2 vezes tangente. O que vai aparecer aqui? Ora, aqui vai aparecer θ sobre 2. Sobre 1 menos o quadrado da tangente do alfa, ou seja, o quadrado da tangente de θ sobre 2. Só que lembrando lá a nossa figura, isso aqui implica o seguinte: a tangente do θ nada mais é do que o seno do θ dividido pelo cosseno, certo? Esse aqui é o seno do θ dividido pelo cosseno do θ. Por outro lado, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai lá na nossa figurinha e vai olhar o que é a tangente do θ sobre 2 de acordo com a nossa figura. Vamos lá. Então, recapitulando aqui, ó, vamos voltar de novo que eu já mostrei. O que é a tangente do θ sobre 2? Cateto oposto sobre cateto adjacente. R sobre A. Então, a gente vai trocar a tangente de θ sobre 2 aqui por R sobre A. Então, como é que vai ficar isso? Então, vai ficar R sobre A em cima, dividido por 1 menos quadrado dessa tangente, ou seja, R sobre A tudo ao quadrado. Para não ficar repetindo todo o tempo isso aqui, eu vou desenvolver esse lado logo. Então, vai ficar 2R sobre A. E aqui embaixo, desenvolvendo a potência e fazendo MMC, vai ficar A ao quadrado menos R ao quadrado sobre A ao quadrado. Então, aqui você tem a divisão de frações. Repete a primeira, que é 2R sobre A, e multiplica pelo inverso da segunda. Eu sei que o A ao quadrado que vai aparecer aqui, eu posso escrever ele como sendo A vezes A. Para ficar mais claro o cancelamento que eu vou fazer, tá? Então, isso aqui é A ao quadrado sobre A ao quadrado menos R ao quadrado. Então, o que eu vou fazer agora? Vou cancelar isso aqui com isso aqui. Então, de fato, eu tenho o seguinte. Esse resultado aí vai ficar igual aqui. Vai ficar 2AR dividido por A ao quadrado menos R ao quadrado. E isso aqui, por sua vez, é igual a quê? Lembrando aqui do início, seno de θ sobre cosseno de θ. Então, eu vou voltar um pouquinho agora para a gente rememorar o que a gente tem que fazer. O que a gente quer mostrar? A gente quer mostrar que essa expressão aqui, A ao quadrado sobre R menos 2A cosseno de θ sobre seno de θ, é o raio da circunferência, é o R, né? Então, vamos ter que manipular isso aqui, né? Para chegar nisso, para ver se a gente prova que realmente isso aqui é o R, tá? Então, como é que a gente faz isso? Vamos fazer aqui uma manipulação. Então, vamos multiplicar em cruz para começar, tá? Então, a gente vai ter o seguinte aqui. Então, isso aqui implica o seguinte. 2AR cosseno de θ é igual A2 seno de θ, menos R2 seno de θ, né? Como eu quero R, então eu vou passar tudo que estiver multiplicando aqui dividindo para o outro lado. Então eu vou passar isso aqui dividindo o 2, o A e o cosseno de θ. Então isso implica o seguinte, o nosso R vai ser isso ali, que é A ao quadrado seno de θ, menos R ao quadrado seno de θ de novo, dividido pelo seguinte, passei o 2A cosseno de θ, 2A cosseno de θ. Pronto, agora o que a gente vai fazer? Vamos separar isso aqui, quebrar isso aqui em duas frações agora, tá? Esse aqui vai ficar igual ao seguinte, vai ficar A ao quadrado seno de θ sobre 2A cosseno de θ menos R ao quadrado seno de θ sobre 2A cosseno de θ, né? O que dá para a gente fazer aqui é o seguinte, tem algum cancelamento aqui para fazer. Desse A com esse aqui vai ficar A seno de θ, né? Sobre 2A não, 2 cosseno, né? 2 cosseno de θ. Menos
Aqui não dá para cancelar ninguém, então vai ficar R2 seno de θ dividido por 2A cosseno de θ. Então, eu vou ver se essa expressão aqui bate com aquela que a gente tinha lá. Vamos ver se bate aqui, se a gente errou alguma conta. Eu errei alguma conta aí, né? Então, tem A ao quadrado sobre R menos 2A cosseno de θ sobre seno de θ. Parece que aqui está ao contrário do que a gente fez lá, né? 2A cosseno. Deixa eu ver se tem algum erro aqui. A tangente do θ, de fato, é o 14 por subjacente, A sobre R. Aliás, tangente do θ sobre 2, né? Tangente do θ sobre 2. Cateto oposto é o R, adjacente é o A, tá certo. 2R sobre A, cancelou aqui, 2AR sobre A, 2 menos R2 igual a seno de θ sobre cosseno de θ, certo. Eu tenho que manipular isso aqui para chegar e dizer que isso aqui é o raio. Por que isso aqui vai ser o R, né? A não ser que eu tenha isolado outro R, né? Deixa eu ver se tem uma maneira mais fácil de a gente fazer isso, né? Pode ter uma maneira mais simples. 2AR cosseno de θ, A2 menos R2. Talvez... Certo, vamos lá, vai dar certo. Vamos esquecer isso aqui, peraí, vai dar certo. Deixa eu apagar isso aqui. Essa parte que eu vou apagar com a borracha para não correr o risco de... na parte de cima aqui. É o seguinte, já que essa igualdade aqui está estabelecida, o inverso desse vai ser igual ao inverso desse aqui, né? Então, o que vai acontecer? O inverso disso aqui é A ao quadrado menos R ao quadrado sobre 2AR. Igual ao inverso do outro, ou seja, cosseno de θ sobre seno de θ. Agora vamos separar aqui. Então vai ficar A ao quadrado sobre 2AR menos R ao quadrado sobre 2AR igual a cosseno de θ sobre seno de θ, certo? Cancelamento dá para fazer. Implica o seguinte, aqui cancela um A, então fica A sobre 2R, menos, aqui cancela o R, fica R sobre 2A, igual a cosseno de θ sobre seno de θ. Tá muito parecido para não ser, né? O que tem ali? O que tem aqui na expressão? Tem cosseno de θ sobre seno de θ multiplicado por 2A. O que eu vou fazer, então? Eu vou manipular isso aqui multiplicando tudo por 2A. Ó. Então, vamos multiplicar tudo isso aí por 2A. Membro a membro. Ambos os membros, quer dizer. Quando a gente multiplicar por 2A, esse 2 vai cancelar com esse. A vezes A vai ficar ao quadrado sobre R. Né? Ao quadrado sobre R. Menos. Quando multiplicar isso aqui por 2A, corta o 2A com 2A, fica só o R. Quando multiplicar isso aqui por 2A, o que vai aparecer ali? 2A, cosseno de θ sobre seno de θ. Seno de θ. Basta que agora eu manipule aqui. Eu vou jogar o R negativo para cá positivo e vou jogar isso aqui para o primeiro membro. Portanto, A ao quadrado sobre R menos 2A cosseno de θ sobre seno de θ. De fato, isso aqui é igual a R. Beleza. Pronto. Então, ok. Tá? Então, de fato, esse bloco aqui, ó, pode notar que é o mesmo que está aqui em cima. A ao quadrado, vamos voltar aqui para vocês verem. A ao quadrado sobre R menos 2A cosseno de θ sobre seno de θ. Vamos lá, ó. A ao quadrado sobre R menos 2A cosseno de θ sobre seno de θ. Que era o que a gente tinha que demonstrar, né? Para finalizar. Portanto, isso aqui é igual a R. Não é mais dúvida. De fato, isso aqui é igual a R, né? Então, de fato, ó, isso aqui é igual ao R, né? Então, aqui está ok. Então, a gente acabou de mostrar o seguinte, que quando eu pego x vezes y e multiplico pela cotangente do θ sobre 2, isso dá o semiperímetro do triângulo multiplicado pelo raio da circunferência inscrita. Ou seja, isso aqui é exatamente a área do triângulo ABC. Então, portanto, né, deixa eu só para escrever aqui, portanto, xy cotangente de θ sobre 2 é igual
ao semiperímetro, né, que é o P, multiplicado pelo raio da circunferência escrita, que é exatamente a área do triângulo ABC. E isso aqui finaliza a demonstração, tá? Então, essa é uma questão de demonstração, é uma questão densa, bem teórica, tá? De trigonometria. A gente teve que usar várias coisas aqui, vários fatos que talvez alguns de vocês não conhecessem, mas que são importantes, como, por exemplo, esse resultado da área. Esse aqui que eu utilizei em algumas aulas e demonstrei, né? Inclusive, utilizei isso aqui para demonstrar a lei dos senos, né? Que a gente viu. A lei dos cossenos, né? A gente trabalhou bastante aqui, utilizou a lei dos cossenos com aqueles resultados iniciais. A trigonometria no triângulo retângulo aparece nessa parte aqui, né? Tangente é cateto oposto ao adjacente. Qual tangente? É só inverter, né? E aí, trabalhamos também aqui o arco duplo, né? Tangente do arco duplo. Para poder a gente concluir que, de fato, essa expressãozinha aqui, esse bloco aqui, essa expressão, fornece o raio da circunferência inscrita no triângulo, tá certo? Inclusive, é interessante que esse raio pode ser calculado como uma equação de segundo grau em R, né? Se você manipular isso aqui, na verdade, você obtém aqui uma equação de segundo grau no R, na variável R, né? Se trabalhar isso aqui, 2A cosseno de θ vezes R, tem um termo quadrático aqui no R também, né? Então é interessante. Será que você, trabalhando aqui numa equação de segundo grau utilizando o discriminante delta, será que você obtém uma expressão diferente para esse raio? Então fica aí uma curiosidade, um desafio para vocês, tá? Que eu não havia pensado ainda antes, tá? Quer dizer, a gente isolar... Porque aqui o R está meio que em função do próprio R, né? Porque você tem R desse lado, tem R desse lado aqui. A pergunta é possível descobrir esse R em função só dos outros, né? Resolvendo uma equação aqui de segundo grau, tá? Então, eu deixo para vocês pensarem esse desafio aí, tá? Então, é uma questão bem densa, né? Mas bem interessante. Então, uma generalização, né? Que você pega qualquer triângulo ABC aqui, se você souber essa distância até esse ponto de tangência aqui do lado BC, que é x, se você souber essa distância e souber quem é o θ, ou quem é a tangente do θ sobre 2, não é a cotangente, você calcula a área. Né? É interessante quando esse θ é 90 graus, né? Quando esse θ é 90 graus, 90 por 2 é 45, a cotangente de 45 vai ser 1, né? Então, a área é o próprio x vezes y. Então, façam essa experiência. Tentem fazer isso no GeoGebra para confirmar que a área é x vezes y quando o θ é 90 graus, quando você tem um triângulo ABC retângulo no ar, tá? Vamos para a próxima aqui rapidinho. Então, essa teoria aqui, vou deixar com vocês. Então, essa aqui é menos densa, só aplicativo, né? Então, o que ele fala? Na figura, MNPQ é um retângulo, MNUV é um paralelogramo, as medidas de MQ e MV são iguais e o θ varia no intervalo aberto de 0 a 45 graus, né? Ele é maior que 0 e menor que 45 graus. Indicando-se por S a área MNPQ e por S' a área MNUV, conclui-se que qual é a relação entre S e S', né? Então é interessante, ele faz aqui uma transformação, né? Como se ele transformasse esse retângulo aqui nesse paralelogramo aqui, MNUV, tá? Então aqui você tem um retângulo, 90 graus, 90 graus, 90 graus, esse lado aqui é igual a esse lado é igual a esse, né? E o paralelogramo, né, de medidas MQ e MV, tá? O MN é um lado comum dos dois, né? Então, ele é lado do retângulo, é lado do paralelogramo aqui. Deixa eu chamar essa medida de A, por exemplo. Então, aqui é A, e essa medida maior eu vou chamar de B, tá? Então, a área, quer dizer, S, a área do MNPQ, né? Vai ser A vezes B. Então, o S, que é a área do retângulo, é A vezes B, base vezes altura, simples assim. Agora é interessante que eu encontro quem é o S', que é a área desse camarada aqui do lado. Para isso, eu só tenho que atentar que a altura dele vai ser um segmento que parte do U, né? E vai encontrar aqui o prolongamento do lado MN, né? Que é esse prolongamentozinho aqui. Então, aqui é que eu vou ter o 90 graus. Lembrando que a área do paralelogramo é base vezes altura, mas você precisa saber delimitar quem é a base e quem é a altura. A altura não é NU, né? Porque NU não é perpendicular ao MN, né? Que é perpendicular a esse segmento que eu tracei agora.
Essa alturazinha aí, eu vou chamar ela de H. Aqui é a A. E o que que acontece, né? Na figura, no paralelogramo, as medidas de MQ e MV são iguais. Então é importante isso aqui. Isso aqui é uma chave para resolver a questão. Ó. Quer dizer, se MQ é igual a MV, então significa que aqui também é B. E por consequência, como aqui eu tenho um paralelogramo, NU também é B. Tá certo? É a chave que a gente precisa. Por que que isso é a chave? Porque a área S' do MNUV, tá? Que é o paralelogramo aqui, vai ser base, que é A, vezes a altura, que é H. Só que é possível a gente encontrar esse H em função aqui do B, utilizando a relação trigonométrica do seno. Ou seja, o seno do alfa vai ser o cateto oposto, que é H, sobre a hipotenusa, que é B. Se a gente trabalha aqui a proporção, a gente vai ter que H é igual a B vezes o seno do alfa. Tá bom? B vezes o seno do alfa. Então, a gente substitui aqui. Então, isso aqui vai ficar A que multiplica. O que é o H? O H é B seno do alfa. Mas, se vocês repararem bem, esse A vezes B aqui é exatamente quem? É o S. Então, isso aqui vai ser S vezes o seno do alfa. Então, tá aí a relação. O S', a área, é igual a outra área multiplicada pelo seno do alfa. Né? Então, qual é a relação verdadeira aqui nos itens? S' é S vezes o seno do alfa. Então, o item correto vai ser o item E. Tá bom, pessoal? Então, também essa questão não tem muito segredo, não, né? É trabalhar a trigonometria no triângulo retângulo, certo? Vamos para a próxima aqui, rapidinho. Então, essa é mais uma de demonstração. Tem aqui 4 itens aqui que a gente tem que demonstrar, tá? Na figura a seguir, a BCD é um retângulo. Então, tem A, B, C, D, que é esse retângulo aqui. Então, aqui é 90 graus, também é 90 graus, aqui é 90 graus, e ali no A também. Item A, calcule as medidas dos ângulos AFE. Cadê o ângulo AFE? AFE. É esse ângulo bem aqui, ó. Ele que é a medida desse camarada aqui. E que é a medida do BAF. Cadê o BAF? BAF, esse aqui do cantinho, ó. Esse aqui, tá? Vou dar 2 risquinhos aqui. Em função do alfa e beta. O alfa é o ângulo AED e o beta é o ângulo FEC. Então, ele quer esses camaradas ali em função do alfa e do beta, tá? Então, vamos trabalhar um pouquinho aqui. Vamos lá, item A. Vamos fazer observações aqui. Primeira coisa, se aqui é beta e aqui é 90, esse camarada aqui vai ser 90 menos beta, né? A gente já sabe que a soma dos 3 ângulos tem que ser 180 graus. Aqui tem um dado interessante que a gente vai usar depois. O EF é 1 e o AE também é 1, mede 1, tá? Mas isso aí é depois. O que acontece, né? Se esse ângulo aqui é alfa, esse do cantinho aqui vai ser 90 menos alfa, né? Beleza. Aqui é 90 graus. Aqui 90 também do lado. Então, esse fato de que o AE é igual a F, que é igual a 1, está dizendo que esse lado aqui é igual a esse no triângulo AEF. Ou seja, a gente tem um triângulo isósceles. Se esse triângulo é isósceles, então essa medida aqui, se eu chamar aqui de θ, essa medida aqui para cá também é θ. Então, essa é uma coisa importante, tá? Esse ângulo todinho aqui, que é o ângulo AEF, ele vai valer 180 graus menos alfa menos beta. E se eu somar esse camarada com esses dois aqui, cancelo o alfa com alfa, cancelo o beta com beta, eu tenho 180 graus, tá? E aí, basta agora que eu trabalhe aí o triângulo AEF. Então, no triângulo AF, eu vou ter que θ mais θ mais esse camarada todinho aqui, que é 180 menos alfa menos beta. Essa soma desses 3 ângulos internos tem que dar 180 graus. Mas aí, se a gente resolve isso aqui em termos do θ, cancela aqui o 180, aí a gente vai ter 2θ menos alfa menos beta igual a 0. Daí, 2θ é igual a alfa mais beta. Portanto, eu obtenho que o θ em função do alfa e beta é isso aqui.
é alfa mais beta sobre 2, metade da soma deles dois. Então, aqui já está colocado quem é o ângulo AFE, né? AFE. Então, esse camarada aqui é o AFE. Beleza. Falta descobrir o outro, que é o BAF, né? Que é o do cantinho aqui. O que acontece com esse ângulo do cantinho aqui? É o seguinte. Esse ângulozinho bem aqui, tá? Eu sei ele em função do beta e do teta. Ele vai ser 90, preste atenção, menos teta mais beta. Por quê? Porque esse menos teta vai cancelar com esse mais beta vai cancelar com esse, aí vai ficar só 90 mais 90, que é 180 graus, que é a meia volta, né? Então, aquele camarada ali do lado é o que eu falei, ele é 90 menos beta, menos teta mais beta. Ou mais beta menos teta, tanto faz. Então, eu consigo determinar o BAF em função disso. Por que vai ser o BAF? Esse camarada aqui, ele só vai poder ser o seguinte. Ele vai ser, aqui já é 90 mais 90, que é 180 graus. Ele vai ser teta menos beta, tá? Porque quando eu pegar esses três ângulos internos aqui e somar, vai dar 180 graus, ó. Porque esse teta vai cancelar com esse beta vai cancelar com esse, aí vai ficar só 90 mais 90, que é 180 graus, no triângulo ABF aqui de cima, tá? Estou trabalhando no triângulo ABF. Então, beleza. Então, daqui eu consegui concluir pelas observações que o BAF, ele é teta menos beta. Só que eu sei, pelo passo anterior, que teta é alfa mais beta sobre 2. Então, eu vou ter alfa mais beta sobre 2 menos beta. Trabalhando aqui um pouco do MMC, eu vou ter alfa mais beta menos 2 beta, desculpa, sobre 2. Ou seja, portanto, né, eu vou conseguir concluir aqui que o ângulo BAF, o que ele mede em função do alfa e beta? Ele vai ser alfa menos beta sobre 2, tá? Então, eu obtive os dois ângulos em função do alfa e do beta. O primeiro, que é o AFE, é alfa mais beta sobre 2. E o segundo, que é o BAF, é alfa menos beta sobre 2. Item A, beleza. Vamos para o item B. Item B. Mostre que CD, ou seja, a medida do segmento CD, é o cosseno do alfa mais o cosseno de beta. Esse aqui só parece difícil, mas é moleza. O que é moleza, né? O que é moleza? Então, eu vou apagar aqui, me permitam. Eu vou apagar aqui o que eu já fiz, porque a figura vai ficar muito poluída. Eu vou precisar usar ela várias vezes, tá? E a ideia é o seguinte. Note que o AE vale 1. Então, esse DE aqui vai ser exatamente o cosseno do alfa. Por quê? Porque o cosseno do alfa vai ficar cateto adjacente sobre hipotenusa, né? Então, se você observar o triângulo ADE, você tem exatamente isso, ó. No triângulo ADE, o cosseno do teta, ou desculpa, o cosseno do alfa vai ser o cateto adjacente, que é o DE, ou ED, tanto faz, sobre a hipotenusa do triângulo retângulo, que é 1 aqui, que é o EA, o AE, tanto faz. AE. Só que isso aqui vai ser DE dividido por 1. Portanto, o próprio DE nos fornece o cosseno do alfa, tá? De maneira parecida, a coisa vai funcionar para o outro triângulo aqui do lado, ó. O triângulo EFC. Porque o EC que está aqui, ó, ele vai ser o cosseno do beta, cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, eu vou poupar os detalhes para a gente ganhar tempo, tá? E cosseno do beta é igual a cateto adjacente, que é quem? EC, sobre hipotenusa, que é 1. Portanto, o EC é igual a cosseno de beta. Pronto, praticamente demonstrado. Por quê? Logo, você sabe que esse segmento todinho aqui, que é o segmento DC, ou segmento CD, nada mais é do que a soma de dois pedaços. É o pedaço DE mais o pedaço EC, né? Então, quem é o pedaço DE? Cosseno do alfa. Quem é o pedaço EC? Cosseno de beta. Portanto, a gente demonstrou que CD é a soma dos cossenos. Cosseno de alfa mais cosseno de beta. Tá? Bem tranquilo aqui o item B. No item C, o que ele pede? Prove que AF é igual a 2 vezes o cosseno de alfa mais beta sobre 2. É muita coincidência aparecer esse cara
quando a gente mostrou que o θ, que é o AFE, é alfa mais beta sobre 2. Então, ele está envolvido nessa história aqui. Provar que o AF é 2 vezes cosseno de alfa mais beta sobre 2. Vamos lá na figura, que é o AF, né? AF, tá aqui, ó. Então, a gente tem que mostrar que o AF é 2 vezes o cosseno de alfa mais beta sobre 2. Onde é que estava o alfa mais beta sobre 2, que é o AFE? Tá aqui, ó. AFE. Esse θ aqui, tá? Parece uma coisa complicada da gente demonstrar, só que ela não é. Por que que não é? Porque é o seguinte, esse triângulo ele é isósceles. Esse triângulo AEF. Esse lado aqui, ó, mede o mesmo que esse. Então, como esse EM é a altura relativa ao lado AF, ele também tem a propriedade de ser mediana. Ou seja, essa distância aqui do A até o M é igual a essa distância aqui, ó, do M até o F. E aí, se vocês repararam bem, aqui é 1. Então, o cosseno do θ, que é esse cara aqui, nada mais é do que o quê? O cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, o cosseno do θ vai ser exatamente o MF. Só que o AF é 2 vezes o MF, porque aqui é ponto médio. Então, a gente demonstra isso aqui, que o AF todinho é 2 vezes o cosseno de alfa mais beta sobre 2, que é o θ, tá bom? Então, a chave para demonstrar aqui o item C é exatamente o fato desse triângulo AF aqui, ele ser um triângulo isósceles. E quando eu traço a altura relativa ao lado que tem medida diferente, essa altura, ela tem a propriedade de ser mediana também. Então, vamos lá. Pelo que eu mostrei aqui, o AF é 2 vezes MF, né? Então, vamos lá. AF é 2 vezes MF. Que é igual a 2 vezes o quê? O que é o MF que eu acabei de explicar? Pela definição de cosseno. É o próprio cosseno do θ, ó. Cateto adjacente nesse triângulo retângulo aqui, né? Sobre hipotenusa, que é 1. Então, vai ficar 2 vezes, né, o cosseno do θ. Só que o θ, a gente mostrou que o θ é quem? Vamos voltar um pouquinho aqui, ó. O θ é exatamente o AFE, que é alfa mais beta sobre 2. Então, está demonstrado. Isso aqui é alfa mais beta sobre 2. Pronto, tá? Então, item C, beleza. Para fechar, vamos olhar o que é pedido aqui no item D, tá? Então, no item D, a partir dos itens anteriores, demonstre uma das fórmulas de prostaférese, tá? Eu acho que esse negócio de prostaférese vem do grego, tá? Não procurei saber muito bem o nome disso, não por que é esse nome aí, mas eu deixo como pesquisa para vocês de onde é que vem esse nome, prostaférese, tá bom? A partir dos itens anteriores, demonstra uma das fórmulas de prostaférese, ou seja, mostrar que o cosseno do alfa mais o cosseno de beta é 2 vezes o cosseno de alfa mais beta sobre 2, multiplicado pelo cosseno de alfa menos beta sobre 2. Este parece ser o item mais complicado, né? Como é que nós podemos fazê-lo? Notando que esse cosseno de alfa mais cosseno de beta aqui é exatamente o que a gente provou aqui no item B, né? No item B a gente mostrou que o CD é exatamente cosseno de alfa mais cosseno de beta. Então vamos voltar aqui um pouquinho aqui na figura. Olhando lá para cima, para esse triângulo aqui de cima, o ABF, aqui é 90 graus. Essa medida DC, o CD, aparece aqui em cima também, é igual, né? O AB, tá? A medida AB, ela é igual à medida CD. E aí o que acontece, ó? Esse camarada bem aqui, se vocês lembram bem dele, a gente mostrou que esse camarada aqui, ele valia quanto? Ele era o θ menos beta, né? Que é o BAF, que é exatamente o quê? Alfa menos beta sobre 2. Então, se a gente olhar para esse triângulo ABF aqui e aplicar a definição de cosseno, o cosseno de alfa menos beta sobre 2, ele é exatamente o cateto adjacente, que é o AB, sobre a hipotenusa, que é o AF. E a gente acabou de mostrar no item C que o AF é 2 vezes cosseno de alfa mais beta sobre 2. Então, essa fórmula vai sair fácil agora com essa observação. Então, olha para o triângulo ABF, tá? Olha lá o triângulo ABF, tá? Então, vamos escrever aqui no triângulo ABF, né? O cosseno
de alfa menos beta sobre 2 vai ser cateto adjacente sobre hipotenusa. Vamos frisar aqui quem é o cateto adjacente. O cateto adjacente é o AB e a hipotenusa é a F, tá? Então vai ficar AB aqui na fórmula sobre o AF. Acontece que o AB, a medida dele é a mesma medida do CD. E a medida do AF, a gente acabou de demonstrar que é isso aqui, ó. Tá? Então vai ficar 2 vezes cosseno de alfa mais beta sobre 2. Se a gente trabalha a proporção olhando aqui o começo e o final, aqui o cosseno de alfa mais beta sobre 2 sobre 1. Então, CD vezes 1 é igual a isso aqui vezes esse outro camarada aqui. Multiplicando em cruz, tá bom? Como vocês já sabem, isso implica o quê? Que CD vezes 1, que é CD, vai ser igual a cosseno de alfa menos beta sobre 2, multiplicado por 2 vezes o cosseno de alfa mais beta sobre 2. Mas, repara o seguinte, o que é CD? Ora, CD pelo item B, a gente mostrou que CD é exatamente cosseno de alfa mais cosseno de beta. Portanto, a gente acabou de demonstrar que o cosseno do alfa mais o cosseno do beta é igual, organizando isso aqui, 2 vezes o cosseno. Para ficar bonitinho, deixa eu concordar aqui com ele, né? Vou botar a soma primeiro. Então, vai ficar cosseno de alfa mais beta sobre 2, multiplicado pelo cosseno de alfa menos beta sobre 2. Então, você tem uma questão que não é muito usual algumas pessoas trabalharem, ver esse tipo de questão, mas que é importantíssima, né? Você saber fazer uma redação matemática, né? E onde cada item levou ao outro, né? Você tem um jogo aqui de consequências que é uma das coisas mais bonitas da matemática é isso, ó. Uma coisa levando a outra. O fato da gente fazer o item A nos ajuda a fazer o item B. O fato de resolver o item B nos ajuda a provar o item C. O fato de provar o item C nos ajudou a provar o item D também, tá? Aliás, todos esses aqui, o A, B e o C, ajudaram para provar o item D, né? Então é acumulativo, né? Você tem a ideia do A implica no B, resolveu o B, vai para o C, depois vai para o D, né? Você tem uma cadeia, na verdade, de consequências, né? Dos fatos. Então isso é uma coisa que eu acho muito interessante, uma das coisas mais bonitas da matemática é essa ideia, né? De você achar que trabalhar matemática só por fórmula, aplica a fórmula, sem saber de onde veio, né? Isso é fazer uma coisa vazia, né? A ideia é a gente trabalhar matemática de um olhar superior, né? Um olhar superior, onde você tem um jogo em que tem as premissas, você admite essas premissas para demonstrar outras coisas, tá? Então essas fórmulas não vêm do além, né? Elas têm uma razão de ser. E a razão de ser é simples, são fatos geométricos aqui, né? O fato do triângulo ser isósceles, essa propriedade da altura relativa ao lado diferente ser mediana desse lado também, né? Ser bissetriz aqui do ângulo, tudo isso, certo? Então a ideia é essa aí, tá? A gente explorou outra questão bem interessante, certo? Eu vou ver se dá tempo de fazer essa próxima aqui, talvez outra, tá? Ou talvez eu deixe essas outras para vocês pensarem e eu retomo com elas na aula que vem, tá certo? Vamos ver aqui essa aqui das circunferências tangentes, que é bem interessante também, tá? Cefet, Minas Gerais, 2012. As circunferências da figura abaixo são tangentes entre si, vocês estão vendo aí, e tangentes à reta T, né? Tem os pontos de tangência aqui à reta, que são os pontos A e B, onde ela toca essa reta T aqui. São tangentes entre si nesse pontinho aqui do meio, né? Tá? Eu estou riscando aqui. O que ele fala? Dados. Você vai usar isso aqui, ó. BC é 4 raios de 3 centímetros, tá? Dado R é 12 e o alfa é 30. A medida do segmento AB em centímetros é igual a. Eu vou ver se eu consigo fazer um zoom aqui para ampliar a figura, porque eu creio que fica melhor. Até porque eu vou fazer agora, eu vou precisar dar uma riscada aqui na figura. E eu quero que vocês enxerguem bem o que eu vou fazer, tá? O enunciado ali, dá para a gente escapar um pouco dele, para utilizar só os dados que estão aqui, tá? Eu vou precisar daqueles dados ali. Então é o seguinte aí. O que você sabe? Você sabe que o BC é 4 raios de 3, né? Então, isso aqui você sabe que é 4 raios de 3.
Você sabe que o R é 12, o raio da circunferência é maior, então aqui é 12. Você sabe que o alfa aqui é 30 graus, esse camarada aqui é 30 graus. O que eu vou tentar fazer agora? Então, os dados são esses aqui, eu preciso do AB, né, que é essa distância aqui embaixo. Eu vou ligar aqui o O2, que é o centro dessa, ao B, tá? Depois eu vou ligar o O1 ao ponto de tangência aqui, que é o A. Quando a gente faz isso, já sabe, aqui vai formar 90 graus aqui o ângulo, e aqui vai formar 90 graus também. Por que é interessante fazer isso? Porque agora eu vou recorrer a outro método para determinar aqui o AB. Talvez de uma maneira mais simples, que é a seguinte, eu não tenho o raio da grande, né? Ou, quer dizer, eu não tenho o raio da pequena. Eu vou chamar aqui de Rzinho. Se eu descobrir quanto é Rzinho, eu vou ter como saber a distância O2B, e aí, por esse ponto O2 aqui, eu vou traçar aqui uma paralela ao AB, tá? Aqui. E, consequentemente, deixa eu ajeitar isso aqui. E, consequentemente, eu vou formar uma figurinha aqui em cima, que é um triângulo retângulo de novo aqui, ó. Essa diferençazinha aqui, esse segmentozinho daqui para cá, eu tenho como saber que ele vai ser a diferença dos raios. Vai ser o raio da grande menos o raio da pequena. E essa hipotenusa do triângulo, que é O1, O2, vai ser a soma dos dois raios que eu já vou ter. Então, eu vou ter a hipotenusa e vou ter esse cateto aqui do triângulo retângulo. Consequentemente, pelo teorema de Pitágoras, vai dar para determinar aqui o AB, tá? Outra forma de fazer essa questão seria o seguinte, deixa eu pensar um pouco mais aqui, seria aplicar a tangente do alfa aqui, né? Nesse triângulo grandão aqui, AO1C. Por quê? Porque a tangente do 30 a gente sabe. Quanto é a tangente do 30, hein? Para quem lembra, é raiz de 3 sobre 3, tá? Aí a tangente fica sendo exatamente o quê? O cateto oposto, que é o Rzão, tá? Rzão, sobre o cateto adjacente, que vai ser o AB, que eu vou chamar de x, mais 4 raiz de 3. O x eu quero determinar e o Rzão é 12. Então, tá? Eu deixo como exercício vocês fazem dessa forma que eu mostrei aqui, traçando aqui essa paralela e aplicando Pitágoras. Né? E tem uma terceira via ainda, que é observando que esse ângulozinho aqui é correspondente com esse aqui, é 30 graus também. Então tem uma terceira via para você fazer, tá? Eu vou fazer por essa da tangente, que é mais rápida. Então vamos lá. Pega o triângulo grandão, que é o triângulo, como eu falei, AO1C, aqui, ó. Tá? E aplico aí a tangente do alfa. Cateto oposto, que é O1A, segmento, sobre o segmento AC. Então, aqui eu vou ter o seguinte, tá? A tangente de 30 é igual ao cateto oposto, que é o Rzão, sobre o cateto adjacente, que é x mais BC, que vale 4 raiz de 3, foi dado na questão. Lembrando que a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, igual O1A, que é o Rzão, que é 12, dividido por x mais 4 raiz de 3. Então, aqui não tem mais o que fazer, trabalhar a proporção, tá? Então, vamos descobrir aqui quem é o x. Vamos lá. X vezes a raiz de 3 é x raiz de 3, mais 4 raiz de 3 vezes 3, 4 raiz de 9, igual a 3 vezes 12, que é 36. X raiz de 3 mais raiz de 9 é 3 vezes 4 é 12, igual a 36. X raiz de 3 é igual a 36 menos 12, que dá 24. Então, x raiz de 3 é igual a 24. Portanto, daí você tem que o x é igual a 24 sobre raiz de 3. A gente vai racionalizar, né? Tem que multiplicar por raiz de 3 em cima e embaixo. A gente tem aqui 24 raiz de 3 sobre raiz de 9, que é 3. Portanto, o x vai ser igual a 8 raiz de 3. Portanto, AB dá 8 raiz de 3. Eu acho que ele botou em centímetros, né, lá. Estou bem lembrado, mas vou dar uma olhada aqui. Então, o raio está em centímetros. Então, de fato, ó, a distância AB vai ser 8 raiz de 3 centímetros, tá? A medida do segmento AB. Então, o item correto aqui é o item C de casa, tá? Então, mais um de trigonometria básica, né?
Aí envolver a trigonometria no triângulo retângulo. No mais tardar, você utilizaria Pitágoras aí, se você quisesse ainda, né? Porque, como eu falei, pode utilizar o fato aí dos ângulos serem correspondentes também, né? Você pode descobrir o Rzinho primeiro, depois descobrir a distância AB usando Pitágoras, enfim, tá? Aí foi uma das maneiras de fazer a questão, certo? Vou reduzir aqui. Tá? Essa daqui eu vou deixar para vocês pensarem, faço ela na aula que vem, dê uma olhada. Essa aqui é bem simples, tá? Eu posso até falar dela rapidinho, só para concluir, certo? Se alfa, beta e teta são os ângulos internos de um triângulo retângulo, mostra que o seno ao quadrado de alfa mais o seno ao quadrado de beta mais o seno ao quadrado de teta é igual a 2. Então isso aí não tem segredo. Tu tem um triângulo retângulo, vou desenhar ele aqui, tá? Desenhar um triângulo retângulo aqui. Então aqui no cantinho você tem um ângulo reto. Eu vou dizer que a hipotenusa é A, esse lado aqui é B e esse cateto aqui é C. Alfa, beta e teta são os ângulos internos de um triângulo retângulo. Não importa, você vai supor que o alfa é 90 graus, o beta ou o teta, não importa, né? Isso não vai influenciar no resultado final, não. Eu vou chamar o teta de 90 graus. Esse camarada aqui que vai ser o teta, tá? Teta vai ser 90 graus. Então, eu já sei que o seno de teta, de cara, é igual ao seno de 90 graus, que a gente viu no círculo trigonométrico, que vale 1, né? E aí, trabalhando um pouco mais, a gente tem o seguinte, o que vai ser o seno do alfa? Ora, vai ser o cateto oposto, que é B, sobre a hipotenusa, que é A. O que vai ser o seno do beta, por sua vez? Ora, o seno do beta vai ser o cateto oposto ao beta, que é o C, sobre a hipotenusa, que é A. Então, vamos calcular aquela soma que ele deu ali. Vamos calcular seno ao quadrado de alfa mais seno ao quadrado de beta mais seno ao quadrado de teta. Então, esse aqui vai ficar o seguinte. O que é o seno do alfa? B sobre A. Então, aqui vai ficar B sobre A, tudo ao quadrado. O que é seno de beta? C sobre A, tudo ao quadrado. Mais isso aqui, que vai ser 1 ao quadrado, né? Pronto. Porque o teta é o 90. Mas aí, o que acontece? Isso aqui vai ficar B ao quadrado sobre A ao quadrado, mais C ao quadrado sobre A ao quadrado, mais 1. Mas aí, se você quiser, você faz a mímica de tudo aqui, eu escrevo 1 como seno ao quadrado sobre A ao quadrado, tanto faz. Você vai ter B ao quadrado mais C ao quadrado sobre A ao quadrado, mais 1. Só que essa parte aqui de cima, por Pitágoras, é garantido pelo teorema de Pitágoras que B ao quadrado mais C ao quadrado é exatamente quem? A ao quadrado, que é a hipotenusa aqui do triângulo que eu desenhei. Então, isso aqui, por sua vez, vai ficar igual a ao quadrado sobre A ao quadrado mais 1. Isso aqui é 1 mais 1 e, de fato, é 2. Pronto, está demonstrado. Tá? Maneira bem simples, que quando você tem um triângulo retângulo, a soma dos quadrados dos senos dos ângulos internos, né? É isso que está dizendo. A soma dos quadrados dos senos dos ângulos internos do triângulo é igual a 2, tá?